Como prometido, estou gravando um vídeo sobre coleções em Java. O vídeo deve ficar uns 30 minutos, eu imagino. Vamos lá. Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre três estruturas de dados que o Java oferece para a gente, estruturas dinâmicas. Uma é lista, outra é conjunto e outra é dicionário. Para motivar isso que eu vou falar, né, até então a gente tem visto na disciplina o uso de arrays, e os arrays em Java eles têm tamanho fixo, né? Na hora que a gente constrói o array, a gente especifica o tamanho do array. Já que até então a gente vinha trabalhando com array, o que a gente fazia quando queria que o tamanho do array variasse era criar um array bem grande e manter uma variável inteira que indicava o tamanho do array que está em uso. Então, se a gente adicionasse um novo elemento, a gente basicamente incrementava essa variável. Com o porém de que, primeiro, a gente teve que alocar um array maior do que a gente precisa. E segundo, que se a gente chegasse no limite dele, não teria, em princípio, o que fazer. É claro que a gente poderia instanciar um novo objeto do array, só que com um tamanho maior, copiar os objetos que estavam no array menor para esse maior e continuar operando com o array maior, mas a gente não fazia isso para não complicar os exercícios. Então, esse array de tamanho fixo, porque a gente vinha fazendo, ele atendia em algum grau, mas se a gente vai fazer aplicações mais profissionais, a gente, de modo geral, lança mão de array dinâmico. Vocês que tiveram Python em Prog 1, o array dinâmico não é algo novo para vocês, porque a lista em Python ela é basicamente um array dinâmico. Então, se a gente imaginar uma classe array dinâmico, a gente poderia projetar para essa classe uma API, uma interface que teria um método adiciona, com um índice, que é a posição que é para adicionar, e com o elemento que é para ser adicionado. Se a gente imaginar ainda que a implementação dessa interface nessa classe array dinâmico, ela faz uso internamente de um array convencional, estático, na prática, esse método add, o que a gente faria seria deslocar todos os elementos que são posteriores, inclusive na posição index, para a direita, uma unidade, para poder abrir o espaço para a gente adicionar um novo elemento. E teria que ter uma checagem de tamanho, porque se a gente já está no tamanho do array, a gente teria que ter um mecanismo de expansão desse array, possivelmente, por exemplo, dobrando o tamanho do array, criando um novo objeto array e copiando os objetos que estavam no array antigo para o novo. O remove daria para implementar também. Essa implementação não é uma implementação difícil. Se vocês, na verdade, quiserem praticar, vocês podem tentar fazer essa implementação e mandar para a gente lá no grupo. Então, o remove, a gente basicamente moveria todo mundo que está em posições superiores ao index, uma unidade para a esquerda. Nesse mover para a direita e para a esquerda, só tem que tomar um cuidadinho em qual é o elemento que você move primeiro, se é o mais à esquerda, o menor ou o maior, porque dependendo do sentido que você está movendo, se você escolher o elemento errado, você sobrescreve, né, um elemento que vai ser movido posteriormente. Mas é só esse cuidado que você tem que tomar. O size seria basicamente retornar nossa variável de controle, que a gente está usando para saber o quanto que a gente já usou do array estático. E o get seria basicamente retornar o elemento que está na posição index do array estático. Aqui só um cuidado que a gente teria que ter, que se o cara entrar com um index que é maior do que o nosso array e a gente só chamar o código que retorna a posição index, ele vai dar uma exceção. Se eu não me engano, array index out of bound exception. E para evitar isso, a gente teria que fazer uma verificação se o index está dentro dos parâmetros razoáveis. Se não tiver, a gente retorna null, por exemplo, né? Se a gente entender que essa é o comportamento esperado dessa interface. Bom, então vamos entrar aqui na questão das coleções. Existe um pacote no Java, que é o java.util.
Lá dentro tem diversas estruturas de dados que a gente pode lançar mão. Eu não vou falar de todas, eu vou falar só das 3 estruturas principais, que é lista, conjunto e dicionário. Tem gente que chama esse dicionário de tabela, de mapa. Então, o Java, essas estruturas principais, elas têm uma interface. Lembra que a interface só declara as assinaturas dos métodos, ela não põe código nos métodos, né? Então, existe uma interface list, existe uma interface set e existe uma interface map. Mas, além das interfaces, o Java já fornece para a gente uma implementação padrão para cada uma dessas interfaces. Então, a implementação padrão que a gente vai ver para a list é o array list, para set é o hash set e para map é o hash map. Existem outras implementações, então se vocês tiverem curiosidade, entrem no Javadoc da interface e vê, lá ele lista todas as classes que implementam aquela interface. Bom, falando primeiro de lista, e como eu comentei, a implementação padrão é o array list, é a mais simples no sentido de prover um array dinâmico. Então ela vai fazer basicamente o que a gente conseguia fazer com um array estático, só que a gente pode botar quantos elementos a gente quiser dentro daquele array. E nesse slide eu botei um exemplozinho de criação, né? Então basicamente eu estou criando uma variável que eu chamei de pessoas, ela é do tipo list, notem que eu estou usando a interface para definir o tipo da variável pessoas, e eu estou na mesma linha instanciando um objeto da classe ArrayList e colocando nessa variável. Aqui vale notar que a compatibilidade de tipos permite eu fazer isso, porque a ArrayList ela implementa a interface list. Em outras palavras, eu posso falar que a ArrayList é uma lista, é um list. Então não tem nenhum problema eu colocar um objeto ArrayList dentro de uma variável que é do tipo list. A grande vantagem de fazer isso é que meu código todo, a partir desse momento, quando eu estiver usando pessoas, ele vai estar sendo programado contra a API, contra a interface list. Então, se amanhã eu quiser trocar, vamos supor que surgiu uma implementação mais eficiente de lista em Java. Se eu quiser trocar, basta eu tirar esse new ArrayList e dar um new nessa nova classe mais eficiente. Todo o resto do código vai estar compatível desde que essa classe mais eficiente implemente também a interface list. Então isso é positivo do ponto de vista da manutenção desse código. Vocês vão notar que eu botei ali entre símbolo de menor e maior, o tipo que vai ser guardado na lista. Isso não é obrigatório, eu posso criar sem botar esse tipo. Só que se eu criar sem botar esse tipo, eu estou operando sobre object. Então, na hora que eu der um get para pegar um elemento numa posição, eu vou ter que fazer um casting para avisar que aquele elemento que eu estou pegando é do tipo pessoa. Isso, de modo geral, é ruim para o meu código. Ele vai diminuir as checagens em tempo estático que podem ser feitas no código. Vou ficar cheio de caching espalhado pelo código. Então, de alguma versão que eu não lembro de cabeça do Java para cá, eles introduziram o conceito de generics. Eu não vou, não está na ementa, não está no contexto da disciplina a gente aprofundar em generics, mas basicamente nesse contexto ali, aquele pessoa é a forma de eu informar o tipo de objeto que vai estar sendo guardado em list. Então isso facilita porque no momento que eu informo na construção da minha lista qual é o tipo de objeto que está ali dentro, toda vez que eu der um get mais à frente, eu não preciso me preocupar em fazer casting. Ele automaticamente sabe que o que está sendo retirado da lista é pessoa. Então eu recomendo que vocês façam isso. Só um alerta a mais, né? Quando eu falo que o tipo é pessoa, eu posso botar qualquer objeto do próprio tipo pessoa ou de qualquer subtipo, qualquer subclasse de pessoa. Então, se a gente imaginar que o sistema tem 2 tipos de pessoa, pessoa física e jurídica, isso foi implementado corretamente como subclasse. Então, eu tenho pessoa física, que é uma pessoa, e eu tenho pessoa jurídica, que é uma pessoa. Se eu tiver um objeto pessoa física, eu posso adicionar nessa lista, porque se a lista é projetada para receber objetos pessoa, e pessoa física é uma pessoa, então ela é compatível com a lista.
Bom, alguns métodos que a classe lista fornecem é o add, onde eu passo um elemento como parâmetro, ela vai basicamente adicionar esse elemento no final da lista, e ela vai aumentar a lista se for necessário, então não preciso me preocupar com isso. A lista sempre vai ter todos os elementos que eu pedi para adicionar. Eu posso pedir para adicionar passando a posição e o elemento, então ela vai inserir esse elemento naquela posição que eu informei e deslocar todos os elementos que estão daquela posição para frente, uma casa para frente na lista. Eu tenho o remove, onde eu passo um elemento e ele remove a primeira ocorrência desse elemento na lista. Eu tenho o remove posição, onde eu passo um índice e ele remove o elemento que estiver naquela posição da lista. A gente tem que lembrar que a lista, a posição inicial dela é 0, né? A gente em Java sempre opera com 0 como posição inicial. Existe um método clear, que eu removo todos os elementos da lista, esvazio a lista. Get, passando posição, ele vai retornar o elemento que está naquela posição que eu passei como parâmetro. Index of, passando o elemento, ele retorna a posição, o índice daquele elemento dentro da lista. O isEmpty informa se a lista está vazia ou não. E o size informa o número de elementos daquela lista. E aqui embaixo eu botei o Javadoc de ArrayList. Se vocês quiserem ver detalhes, poderia entrar no próprio de list, né? Eu já botei o de ArrayList, mas ambos serviriam para vocês entenderem mais a fundo os métodos que estão disponíveis para a gente, tanto na interface quanto na implementação padrão. Então vamos olhar para um exemplozinho, para materializar. Eu criei uma lista de pessoa, chamada pessoas, é o nome da variável, e eu instanciei um ArrayList nessa minha variável. Em seguida, eu dei 3 adds. Primeiro eu adicionei uma pessoa chamada João, com 34 anos, depois outra pessoa, Pedro, com 14, e por fim uma pessoa, Paulo, com 54 anos. Depois eu dei um loop nesse vetor, pegando cada pessoa e mostrando o nome da pessoa e a idade dessa pessoa. E por fim eu dei um clear, esvaziando a lista. Notem que eu não preciso fazer isso, eu fiz só para mostrar para vocês, mas meu programa poderia terminar sem esvaziar a lista. No momento que não tiver nenhuma variável apontando para a lista, o Java vai remover essa lista da memória. Algo que eu queria que vocês prestassem atenção é que eu usei um for um pouquinho diferente, né? Esse for também não existia nas primeiras versões do Java, ele foi introduzido em versões mais novas. A gente chama ele de for each. A notação dele é equivalente ao for que vocês estão acostumados, né? Ali embaixo, no slide, eu botei o for que vocês estão acostumados, onde eu estou variando o índice de 0 até 1 antes de pessoas.size. Aí eu pego a pessoa na posição I e opero em cima da pessoa, né? Ele é um pouco mais burocrático e é quase sempre o que eu quero fazer quando eu estou fazendo um loop em cima de uma lista. Então eles criaram uma forma mais sucinta de gerar o mesmo objetivo, né? Esse for each, eu só falo o tipo, a variável que eu estou querendo iterar, né? Para ser vai ter o meu objeto daquele tipo, 2 pontos e a variável da lista. Então ali ele sabe que na verdade o que eu quero é pegar cada pessoa que está naquela lista e operar nas pessoas. Isso lembra muito o in, que vocês devem ter visto em Python, né, quando vocês estão querendo iterar sobre um conjunto uma lista, um conjunto de elementos. Bom, então essa era a parte de lista, e eu deixo aqui para vocês um exercício, que é fazer um programa que escreve uma frase invertida, da última palavra para a primeira. Então vocês vão pedir para o usuário escrever uma frase, né, vocês vão separar essas palavras, dê uma olhada no slide sobre strings, lá eu falo como vocês buscarem, né, usando o espaço como separador, põe essas palavras numa lista e depois reconstrói a frase do fim para o início, só para vocês poderem praticar um loop em lista, se familiarizarem com o uso de lista, mas em princípio é um exercício bem fácil
né, e eu posso, depois, se vocês quiserem, se tiverem dúvida, mandem lá no grupo, eu posso discutir com vocês e mostrar uma solução. Bom, vamos passar então para set. Set é conjunto, né, em inglês, e no Java o set é uma interface que define os métodos que todo conjunto tem que ter, e existe uma implementação padrão que é o hash set, que usa uma tabela hash para usa o hash, né, dos objetos para poder identificar se tem colisão, se aquele objeto já está no conjunto ou não está, né, e manter esse conjunto. O conjunto ele é equivalente à lista, só que ele tem algumas características que diferem, são duas na verdade. Primeiro, que conjunto não impõe ordem. Então, enquanto a lista, se eu adiciono um elemento 1 e depois eu adiciono 2, quando eu for listar sempre vai vir nessa ordem que eu adicionei, e eu posso falar adiciona na posição tal, no conjunto isso não faz sentido. Então num set eu só mando adicionar, colocar objetos dentro do set. O set é um saco. Então na hora que eu ponho um objeto, ele está lá, eu consigo ver se ele está lá ou se ele não está, mas eu não consigo saber em que posição que ele está. Não faz sentido para um set falar em posição. Então quando eu dou um loop num set para listar os elementos, eles podem aparecer em qualquer ordem, não necessariamente na ordem que eu adicionei. Além disso, o set, um conjunto, ele não permite duplicata. Então eu não posso ter o mesmo objeto duas vezes. É só vocês lembrarem de conjunto lá da matemática que vocês estudaram. Então dentro de um conjunto não faz sentido aparecer o mesmo número duas vezes, né? Então aqui o mesmo objeto não pode aparecer no conjunto. A sintaxe de criação é bem parecida com o que a gente viu para a lista, né? Eu estou querendo criar a variável do tipo da interface, então eu botei set palavras, o string ali é só para definir qual é o tipo de dados que eu estou colocando dentro do set, e eu estou instanciando um hash set nessa minha variável palavras. É claro que eu poderia falar que o tipo da variável palavras é hash set, então ficaria hash set de strings palavras igual a new hash set. Só que aí eu estaria fazendo todo o meu código pensando no que hash set me oferece. Se ela tem um método a mais que não tem set, e eu usar esse método, e amanhã surgir um set melhor, esse método não vai existir, então meu código vai ter que ser modificado. No momento que eu escrevo meu código contra a interface set, não contra a classe hash set, se amanhã eu quiser trocar, é só substituir o objeto pelo novo set, o novo tipo de set, e vai dar tudo certo. Bom, que tipo de método que eu tenho no set? Eu tenho o add, aqui não adiciona no final, porque não existe final, ele adiciona no set, ele joga no saco lá que representa o set, um determinado elemento, eu posso remover um elemento, ele tira um elemento do set, eu posso esvaziar o conjunto por inteiro, né? Ali remove os elementos da lista, mas não é lista, é conjunto, né? Então está errado. Ele remove todos os elementos do conjunto. Tem um método contains, que ele me retorna se aquele elemento existe ou não no conjunto. Tem um método isEmpty, que informa se o conjunto é vazio, e o size, que me retorna o número de elementos no conjunto. Nota, gente, se eu der um add de um objeto, e depois eu der novamente um add do mesmo objeto, não vai ficar dois, só para reforçar, não vão ficar dois objetos iguais no conjunto, só um. Como é o mesmo, não interessa falar se é o primeiro ou o segundo, porque na verdade é o mesmo, mas só vai ficar uma referência a esse objeto no conjunto. Então, um exemplo, eu criei aqui um conjunto de string com a variável chamada palavras, eu criei um hash set nessa variável. Eu adicionei a palavra Flamengo, depois a palavra Fluminense, depois Botafogo e depois Botafogo. E depois eu chamei o size, né? E a minha pergunta para vocês é o que vai ser mostrado nesse size? A resposta é 3, porque Botafogo eu estou adicionando duas vezes, como é um set, não tem redundância, então o número de palavras únicas são 3 palavras que estão dentro do meu set. E depois eu dou um for each, né, um for numa variável palavra, que é do tipo string, pegando as palavras uma a uma do set.
e dou um system out println nelas. E a minha pergunta aqui é qual ordem que vai aparecer. Reforçando, o set ele não garante ordem, então pode coincidentemente aparecer Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas pode aparecer qualquer outra ordem, eu não tenho garantia de ordem, porque internamente ele vai usar o hash para armazenar isso, então a sequência que ele vai guardar eu não consigo controlar. Então, exercíciozinho para vocês fixarem set, fazer o programa que lê uma frase e informe o número de palavras não repetidas dessa frase. Quer dizer, quantas palavras existem na frase, independente do número de ocorrências dessa palavra. Então, se a palavra aparece 3 vezes, na verdade ela conta uma única vez, porque é a quantidade de palavras e não de ocorrências. E vocês usando set, a implementação desse código deve ficar muito fácil, muito pequena, porque na verdade vocês não vão ter que se preocupar em ficar vendo se a palavra apareceu ou não, basta vocês irem adicionando todas as palavras no set, que as palavras que são duplicatas, quando você põe no set, só vai ter uma ocorrência delas lá dentro. Então, quando você terminar de dar o loop nas palavras que foram digitadas e botar no set, o que está dentro do set é uma ocorrência de cada uma das palavras que apareceram na frase. Bom, e a última estrutura de dados que eu queria mostrar para vocês é a map. Ela representa uma tabela, um dicionário, onde eu consigo vincular uma chave a um valor. Então, ela é bastante útil quando eu tenho 2 objetos e eu quero manter uma estrutura que vincula o primeiro objeto para indexar o segundo objeto. Por exemplo, eu tenho a matrícula de funcionários e eu quero uma forma muito rápida, em complexidade de odd constante, para eu obter o funcionário que tem aquela matrícula, mesmo que eu tenha 1000 funcionários na empresa. Então eu poderia ter uma implementação de map, onde eu vinculo a string da matrícula com o objeto funcionário, e aí quando eu pedir pela string da matrícula, essa map vai me retornar em odd constante o objeto. Vocês em estrutura de dados estudaram tabela hash, então vocês já devem ter ciência de por que ela é tão rápida e tão eficiente para acesso direto a dados. Então, como é que eu declaro uma tabela hash no Java? A interface map, ali nesse meu exemplo, eu chamei a variável de DDD por município. Então, eu estou querendo indexar o DDD usando o nome do município. E ali eu instanciei um hash map, que é a implementação padrão de map, nessa minha variável. Novamente, a definição do tipo do que vai estar dentro, lembra que diferente de list e set, no map eu tenho 2 tipos. Eu tenho o tipo do objeto que indexa, que é a chave, e eu tenho o tipo do objeto que é indexado, que é o valor. Então, nesse caso, entre o símbolo de menor e maior, eu coloco o tipo da chave e o tipo do valor separados por vírgula. No nosso caso, é string string. Mas poderia ser, por exemplo, string indexando pessoa ou pessoa indexando departamento. Pode ser qualquer classe que eu tiver interesse, eu posso colocar ali para ser o tipo de que vai entrar no meu map. Bom, que tipo de operação que a gente tem no map? Primeiro a gente tem o put, que você passa uma chave e um valor, e ele adiciona dentro do map essa chave indexando esse valor. A gente tem um get, que ele retorna o valor indexado por uma determinada chave que a gente passa como parâmetro. Se não existir essa chave no map, ele vai retornar null nas implementações, na implementação padrão. GetOrDefault, onde você passa uma chave e você passa um objeto default. Então tem situações que você quer que ele retorne um objeto padrão sempre que a chave não existe. Esse GetOrDefault atende esse tipo de demanda. Se a chave existe, ele vai retornar o objeto indexado pela chave. Se a chave não existe, ele vai retornar esse valor que você passou como padrão.
KeySet retorna o conjunto de todas as chaves. Aqui não existe o conceito de ordem, né? Novamente, é um set. Então, com esse conjunto, eu posso iterar nas chaves e pegar todos os valores, se eu quiser. Tem também o Velos, que retorna todos os valores. Eu não listei aqui, porque com o KeySet eu chego nos valores. Mas se vocês olharem nesse Javadoc que eu listei no final, vocês vão ver que tem o Velos. Existe o Remove, que eu passo uma chave e ele remove aquela linha da tabela, a chave e o valor. O Clear esvazia a tabela, o Exempt retorna se o dicionário está vazio. E o Size retorna o número de entradas, chave e valor dentro do dicionário. Então aqui tem um exemplo, né? Eu instanciei a variável DDD por município. Ela é do tipo map, string contra string, a chave é string e o valor é string. E eu instanciei um hash map dentro dela. Eu coloquei primeiro, usando o método put, um São Paulo com o DDD 11, aí depois eu fiz para o Rio de Janeiro com o DDD 21 e Belo Horizonte com o DDD 31, né, respeitando aquela minha definição que é string para string, então eu criei dessa forma. Poderia sim ter uma classe município, aí eu botaria o objeto município ao invés da string, São Paulo, por exemplo. E aí eu dou um loop usando for each, então for string município, então o string é o tipo do valor que vai ser retornado, desculpa, da chave que vai ser retornada, município é o nome da variável, e aí eu chamo, dou 2 pontos, eu pego DDD por município, que é a minha map, e eu peço aquele keySet, então na verdade ele está me retornando o conjunto de todas as chaves e eu estou dando um loop chave por chave. Então eu vou ter acesso a cada um dos municípios numa ordem que eu não tenho controle. E para cada chave que ele recupera, eu estou dando um print do DDD de, e eu ponho o nome do município, eu acesso novamente a map com o método get, passando o município como parâmetro, que é a chave, e ele vai me retornar o valor respectivo àquela chave. Então, se for Rio de Janeiro, ele vai me retornar o 21. Como ele está no loop, ele vai exibir toda a tabela. Bom, e aí o exercício para vocês fazerem de map é o seguinte. Eu quero que vocês façam um programa que lê uma frase e informe o número de ocorrências de cada palavra na frase. Enquanto o exercício anterior, ele só falava quantas palavras que aparecem naquela frase sem contar o número de ocorrências, ele só via se a palavra aparecia ou não. Aqui eu quero diferente, eu quero saber para cada palavra quantas ocorrências ela tem. E a minha sugestão, obviamente, é vocês usarem map para fazer essa contagem. Como fazer isso? Você estabelece um map, encontrou a palavra pela primeira vez, coloca ela no map com a ocorrência 1. Encontrou a palavra, você vai ver, ela já está no map. Se ela já está no map, você pega o número de ocorrências que ela tem, incrementa 1 e coloca de volta no map. Se ela não está no map, coloca com ocorrência 1. Então, você fazendo dessa forma, num loop em cima de todas as palavras daquele texto, quando você terminar esse loop, o seu map vai ter como chave a palavra e como valor o número de ocorrências daquela palavra. Aí é só dar um loop no map e dar um print do conteúdo desse map. Daria até para complicar, por exemplo, ordenando das palavras que tem mais ocorrência para as que tem menos ocorrência. Então dá para vocês brincarem, praticarem outros conceitos também. Aqui tem uma dica que é importante. Eu falei para vocês quando a gente define o tipo do map, né, eu estava usando string, vírgula string. Se vocês pensarem nesse problema aqui, vocês possivelmente vão querer definir um tipo string, vírgula int. Só que o problema é que o int é tipo primitivo da linguagem. E ali os tipos só podem ser classes. Mas, para nossa sorte, o Java ele implementa classes para cada um dos tipos primitivos. Então existe uma classe chamada integer, que essa classe ela é um wrapper, ela embrulha o tipo primitivo int. Então na hora que eu for declarar meu map, eu vou falar que ele é um map de string, vírgula, integer. Por que isso? Porque eu vou querer que as palavras estejam indexando o contador, né, a contagem de ocorrência dessas palavras.
e a conversão é automática. Então, na hora que eu for ler a, o valor, eu posso jogar numa variável int, na hora que for escrever, eu posso escrever uma variável int e ele vai fazer essa conversão para integer para a gente. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que isso ajude vocês começarem a poder praticar os exercícios de coleções. E tendo dúvidas, eu já mandei uma postagem no grupo para a gente fazer um plantão de dúvidas hoje e na segunda-feira. Boa sorte nos estudos, pessoal.